Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nesta quarta-feira da sexta semana da Páscoa, a Santa Liturgia nos oferece uma reflexão muito salutar. Encontramos este episódio em que Paulo, na cidade de Atenas, portanto na Grécia, aproveita um contexto cultural local para pregar o Evangelho. Paulo, o apóstolo das gentes, apóstolo dos gentios, faz questão de pregar oportuna e inoportunamente. Nesse sentido, respeitando a cultura, levando em consideração o contexto local, Paulo se serve de uma imagem, de uma escultura que os atenienses tinham naquele lugar chamado Areópago. E Paulo se utiliza daquela imagem para pregar, para anunciar a verdade do Evangelho. E Paulo não esquarteja o Evangelho, prega o Evangelho inteiro, inclusive a temática da ressurreição dos mortos, que é algo particularmente difícil para os atenienses de acolher. E vemos aqui no texto que essa pregação de Paulo não foi bem sucedida. Ele prega, ele anuncia, e quando cita o item da ressurreição, os que o escutam, e estavam escutando até prazerosamente, interrompem a abertura de mente. Sobre isso, vamos ouvir falar mais tarde. Dizem para ele. Aparentemente, a pregação de Paulo foi um fracasso. E aqui vem uma verdade importante das coisas de Deus. Quando achamos que somos fracos, quando achamos que não podemos, quando achamos que somos fracassados, é lá onde o Espírito Santo age. Deus age por meio das nossas fraquezas também. Porque o nosso Criador sabe de que matéria fomos feitos. Ele conhece os nossos limites. E mais do que isso, conhece até onde podemos chegar. E ali onde se manifesta a fraqueza, Deus revela a sua força. Paulo, sem dúvida alguma, pode ter tido a sensação de que a sua pregação não foi suficiente. Mas hoje podemos compreender que a expansão do Evangelho de Cristo, a implantação da Igreja de Nosso Senhor, atravessa os séculos, marcando todos os continentes do globo terrestre. Não por causa da eloquência de Paulo, mas por causa da potência da verdade que é Cristo. E é isso que hoje no Evangelho o Senhor anuncia. Eu tenho muitas coisas a dizer-vos, mas quando vier o Paráclito, quando vier o Ajudador, quando vier o Espírito da verdade, este Espírito vos revelará todas as coisas, inclusive das coisas futuras. E tudo que o Espírito vos revelar é meu, porque revela da parte do Pai, e eu e o Pai somos um. Jesus anuncia aqui o efeito principal do Espírito Santo. O Espírito de Deus trabalha em nós para que sejamos parecidos com Jesus e, consequentemente, parecidos com o Pai. O católico não precisa buscar outras profecias. Jesus é a revelação plena. O Espírito Santo confirma que a verdade não é uma ideia, a verdade é uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Jesus Cristo. O Espírito de Deus
completa em nós a experiência da fé. Não precisamos buscar profecias estranhas. O católico não precisa buscar conhecimento por meio dos astros, por meio de horóscopo, por meio de cartomantes, por meio de quem quer que se julgue profeta das coisas futuras. Não precisamos, porque o Espírito da verdade nos revela a verdade plena. E a verdade plena, repito, não é uma ideia, é uma pessoa. Ele mesmo se apresentou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É por isso que nestes textos que estamos meditando ao longo destes dias, a igreja está nos preparando para o Pentecostes. É impossível que uma pessoa viva o Pentecostes de verdade se não se abre desde o seu intelecto, o problema que aconteceu em Atenas, até os seus sentimentos e emoções, a situação que Jesus está ensinando aqui. É um processo. E cada um tem um ritmo. Cada um tem um timing, tem um tempo. Há pessoas que são mais dóceis e que se abrem rapidamente à ação do Espírito e se tornam, então, pessoas cheias e conduzidas pelo Espírito. Que sabem rezar, que sabem buscar o Senhor, que sabem tomar as decisões depois de muita oração e sabem que na oração Deus fala. Porque tem muita gente que quando reza, só a pessoa que fala. Ela é incapaz de escutar a Deus e quando escuta a Deus, escuta com tanto barulho que é incapaz de discernir aquilo que é Deus ou aquilo que é a voz delas mesmas falando em sua cabeça. Há pessoas que são mais livres, mais dóceis, e assim o Espírito Santo age mais rápido. E há pessoas que são mais lentas. Há pessoas que levam anos para amadurecer este aspecto da docilidade espiritual, da capacidade da espiritualidade que dá para aquela pessoa profundidade, estabilidade, perseverança, clareza de mente, clareza de sentimentos. É um processo que cada um de nós vive. E a igreja, sabiamente, apresenta para nós o caminho litúrgico como uma forma de nos preparar para o Pentecostes, como Jesus hoje está falando para nós no Evangelho. Quero convidar você para, neste tempo tão sombrio que estamos vivendo, nesse tempo em que o Brasil chega ao 3º lugar no número de pessoas que morreram por causa deste maldito vírus. É claro, o Brasil é continental. O Brasil tem cerca de 220 milhões, aproximadamente, de habitantes. Então, os números são horrivelmente grandes. É terrível isso. É tremendo. Mas neste tempo nós precisamos do Espírito Santo para saber lidar com essas situações, para entender o que Deus pode nos ensinar. Não foi Deus que mandou este vírus. Não é vontade de Deus. Deus, porém, permite que a natureza haja na sua liberdade e permite que o homem também haja na sua liberdade. Somos livres para fazer o que quisermos, mas não somos livres para fugir das consequências do que fazemos. E estamos vivendo aqui as consequências da imaturidade de homens. Eu disse isso e repito. Este vírus inventado em laboratório, modificado, preparado como arma biológica, chega na humanidade como uma verdadeira, pior do que uma bomba, quase que cancelando o ano de 2020, ceifando inúmeras vidas.
Como agir diante de uma situação como essa? Precisamos do Espírito Santo. Como reagir diante das situações particulares de cada estado no Brasil? A depender da região, o grau de dificuldade aumenta. Como reagir diante da ineficácia das iniciativas governamentais, das mentiras que foram ditas por causa de interesses políticos e econômicos? Como reagir diante das inúmeras famílias que estão chorando? Seus parentes falecidos por causa do vírus ou mortos e tendo a atribuição da morte jogada na conta da pandemia. Precisamos do Espírito Santo. O católico, a pessoa que crê, precisa viver cheia e conduzida pelo Espírito, inclusive nestas situações. Nosso Senhor já tinha avisado. Ele tinha dito que nós iríamos viver situações deste calibre. Agora mesmo, fico a pensar nas pessoas que moram na Índia, que além da pandemia, estão prestes a passar por um ciclone de categoria 5. Eles mal têm lugar para se recolher. Os que estão contaminados, os que não querem se contaminar, estão fugindo da contaminação. E agora vem esse ciclone. Como compreender coisas deste gênero? Repito, Deus também deu uma certa liberdade para a natureza. E respeita a liberdade que deu ao ser humano. Não é Deus quem manda essas coisas. Mas Deus também, por meio de Jesus, anunciou que o Espírito Santo nos ajudaria. E cabe então à humanidade abrir-se docilmente ao Espírito, para que as relações humanas sejam restauradas, para que os interesses econômicos e comerciais, econômicos, políticos, sejam voltados para o bem da humanidade e não para o bem de alguns. Hoje, mais do que nunca, precisamos pedir: vem, Espírito Santo, para nos socorrer diante dessa situação terrível que estamos vivendo, para nos socorrer diante da dificuldade de chorar os nossos mortos em meio a tantas mentiras. Vem o Espírito Santo também para nos instruir, para que cada cidadão faça a sua parte, se precavendo, tomando as providências necessárias para não se contaminar e não contaminar os outros. Vem Espírito Santo para socorrer também a inteligência dos cientistas, dos biomédicos, de todos aqueles que trabalham na busca e no aperfeiçoamento dos recursos médicos para auxiliar a humanidade. Vem Espírito Santo sobre as nações deste planeta. Vem Espírito Santo sobre a igreja, para ajudar-nos a lidar com essa realidade. Já não basta a situação caótica sanitária, encontramos dentro da igreja pessoas tão desprovidas de bom senso, que utilizam-se dessa situação extrema para criticar as autoridades, criticar o Papa, criticar as disposições litúrgicas. Vem Espírito Santo para iluminar os prefeitos, governadores do nosso país, também o presidente, para que
entendam que bem essencial para a sociedade não é só um poço de gasolina, mas também a missa. Bem essencial para a humanidade não é só um supermercado e uma farmácia que enche o bucho ou resolve problemas fisiológicos. Porque o ser humano não é só barriga e cabeça, o ser humano também é alma. O ser humano também precisa da saúde espiritual. E se os governos lutam para que a humanidade tenha saúde alopática pelos remédios, precisam também garantir que a sociedade tenha acesso à saúde espiritual, garantido pela espiritualidade, pela oração, pela Santa Missa. Mais do que nunca, é hora de todos os católicos, nesta antevéspera de Pentecostes, da novena de Pentecostes, suplicar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Assim como Jesus prometeu, nós cremos e nós clamamos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre toda a sociedade, sobre o mundo, sobre o Brasil. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra na sua vida e em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.